a resolução da lista de exercícios, algumas questões que já foram incluídas no questionário, mas que estão aqui para a gente conseguir analisar melhor e também estudar para as avaliações. Então vamos à primeira questão. Um aluno faz o primeiro trabalho com peso 2 e recebe uma nota 4,5 pelo mesmo. Faz uma prova com peso 3 e recebe nota 7. Qual a média do aluno nesse bimestre, sabendo que só houve essas duas avaliações? Bom, esse é um caso de cálculo de média ponderada, onde temos os valores dos pesos, que no caso da primeira avaliação foi 2, e para a segunda avaliação, 3. E as notas. Para a primeira avaliação, o aluno ficou com 4,5 e na segunda recebeu nota 7. Bom, a média ponderada como é? A média ponderada vai ser o peso multiplicado pela nota, cada uma delas, e somadas. Isso tudo dividido pela soma dos pesos. Então vamos lá. Fazendo essas multiplicações, temos para a primeira parcela do numerador o valor 9, né? 2 vezes 4,5. Para a segunda, 21. Temos então os valores 9 e 21 no numerador, e a soma dos pesos, 2 mais 3. E aí, então temos 30 dividido por 5. E temos como final a nota 6. Então, olhando aqui as nossas opções, é a opção B, a primeira questão. Vamos agora à segunda questão. Quando Rodrigo, um aluno, buscou seu histórico no primeiro módulo do curso técnico de segurança do trabalho, observou que constava o valor 80 com uma média aritmética simples de todas as disciplinas, mas faltava a nota de estatística aplicada. Analisando a tabela a seguir, com todas as notas das disciplinas, qual foi a nota obtida por ele em estatística aplicada? Então vamos lá analisar a tabela com as notas do Rodrigo. Então temos aqui 80 para introdução à EAD, 85 para informática, 70 para português, 90 para psicologia, 95 higiene e segurança do trabalho e 65 para ética e cidadania. A média é calculada, essa é uma média aritmética, calculada a partir da soma de todas as médias, dividindo pelo número de itens, né? Nesse caso aqui, temos essas 6 disciplinas, mais a disciplina de estatística. Então vamos lá à solução. Vamos primeiro listar todas as notas do Rodrigo. Então temos lá 80, 85, 70, 90, 95, 65, mais a nota de estatística aplicada, que vamos chamar de X. A média de todas elas, segundo o enunciado, foi 80. Temos aqui, então, 7 disciplinas, é isso? Resolvendo essa equação, nós temos que a soma das notas, então, 80 mais 85, mais 70, mais 90, 95, 65, mais X, vai ser 80 vezes 7. Então, somando todas as notas aqui, nós temos 485 mais X igual a 560. A nota, então, de estatística X vai ser igual a 560 menos 485. Aqui são aquelas regrinhas de matemática de equação, de passar ao outro lado, alterando o sinal, né? Então, X é 560 menos 485, que é igual a 75. Então, essa é a nota do Rodrigo de estatística aplicada. No nosso caso, é o item A. Então, vamos à terceira questão. Analise os dados que constam na tabela de frequência abaixo. Contém a idade, em anos, de um grupo de 10 funcionários. E a partir dos dados dessa tabela, ele pede para calcular a moda e a média aritmética. Então, vamos lá. Para o cálculo da moda, o que importa é a quantidade de repetição de determinado valor. Aquele que se repete mais vezes é o valor da moda, né? No nosso caso já está fácil perceber isso, porque nós temos aqui
o número de funcionários, né, uma tabela, uma coluna com o número de funcionários, podemos procurar aqui aquele maior valor, que é exatamente 4. E aí, esse valor não é exatamente a moda, né? A moda vai ser o número que está associado a ele, que é o 27. Para o cálculo da média aritmética, nós temos que usar a quantidade de funcionários e a idade. Então vamos lá. De 27 anos, nós temos 4 funcionários. 28, 3 funcionários. 29, 1 funcionário. 30, 2 funcionários. A média aritmética vai ser igual à soma de todas as idades dividindo pelo número de funcionários total, né? Sabemos até pelo enunciado que o número de funcionários total da empresa é 10. Só que a soma das idades não é simplesmente somar as idades da primeira coluna, mas nós temos que multiplicar essa idade pelo número de funcionários de cada uma delas, para então sabermos o valor total. Então vamos lá, 27 vezes 4, 28 vezes 3, 29 vezes 1 e 30 vezes 2. Então vamos lá, fazendo a multiplicação 27 vezes 4, nós temos o valor 108. 28 vezes 3, 84. 29 vezes 1, 29. E 30 vezes 2, 60. Somando todos esses valores, nós temos aí a soma de todas as idades dos funcionários dessa empresa. Então, 108 mais 84 mais 29 mais 60, temos aí 281. A média aritmética vai ser 281 dividido por 10, que é igual a 28,1. Essa é a média de idade dos funcionários. Então, temos como responder agora o item correto é o item A, onde a moda é igual a 27 e a média aritmética 28,1. Então, vamos à quarta questão. As espessuras em milímetros de 5 chapas de aço são 3,22, 2,87, 3,24, 3,19 e 3,56. E ele pede o valor da mediana. Mediana é aquele item que fica no meio de uma lista de dados ordenados. Então, o primeiro passo aqui é pegarmos esses valores e ordenarmos. Então, o menor valor aqui é 2,87, depois vem 3,19, depois o 3,22, 3,24 e, por último, o maior valor 3,56. A mediana, se temos aqui um conjunto de 5 valores, a mediana é aquele que vai ficar no meio, o intermediário. Então, nesse caso, a resposta é 3,22, a questão D. Agora vamos à quinta questão, que aí já estamos falando de distribuição de frequências e tabelas. No último mês, a Lippe fez apenas 8 ligações de seu telefone celular, cujas durações em minutos estão apresentadas no rol abaixo. Rol, como já vimos, é um conjunto de dados ordenados. Então, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2 vezes e 11. Para montar a distribuição de frequências, a questão pede o número de classes a ser adotado. Bom, para tornar mais simples essa obtenção desse número de classes, existe uma tabela totalmente ligada à regra de Sturges, que, de acordo com o número de itens que nós temos na nossa lista, nós temos imediatamente o número de classes. Então, no nosso caso aí, nós temos, contando todos eles, nós temos 8 itens. Foram 8 ligações. Então, 8 vai estar neste intervalo aqui, entre 6 e 11. Então, obtemos de imediato, o número de classes é 4. No nosso caso, o item A. Vamos à sexta questão. A lista a seguir representa as alturas em centímetros de 40 alunos de uma turma. A gente vê que elas não estão ordenadas, né? E aí a questão pede a amplitude total de amostra para esse conjunto de dados. A amplitude total da amostra é dada pelo maior valor menos o menor valor. Então a tarefa aqui é olharmos para esse conjunto de dados e marcarmos quais são esses valores limites, o limite mínimo e o máximo.
Então, o menor valor que a gente tem aqui é 148 e o maior valor 178. E aí, com base nesses dois valores, nós podemos calcular a amplitude total da amostra, que vai ser o maior valor, 178, menos o menor valor, 148. Como resultado, 30. Olhando as nossas opções, é o item A. Vamos à nossa sétima questão. Os dados a seguir referem-se ao tempo em horas que 80 pacientes hospitalizados dormiram durante a administração de certo anestésico. Então, nós temos aqui uma tabela. Nós temos à esquerda as classes, tá? De 0 a 4, 4 a 8, 8 a 12, por aí por diante, o número de pacientes na coluna direita. E aí a questão pergunta quantos pacientes dormiram menos de 12 horas. Aqui a questão que tem que ser levada em consideração é isso daqui. Temos o valor 12 em duas das classes. Mas o que faz a diferença de onde nós podemos tomar essa quantidade? É essa indicação aqui. Tá? Nós temos que o intervalo fechado e aberto. O que isso quer dizer? Que o valor 12, ele está incluído, na verdade, é nesta série aqui. Na série anterior, ele vai de 8 a 12, mas o 12 não entra. É um número inferior a 12. Seria como se fosse 11 ou quase 12 horas. Né? Então, temos essas três primeiras séries, são as séries que nós devemos somar para saber quais foram os pacientes, quantos pacientes dormiram menos de 12 horas. Tá? Então, 8 mais 15 mais 24. O resultado, então, vai ser 47. A oitava questão mostra uma planilha de dados de compra de determinada empresa e pede para a gente avaliar a alternativa correta entre as que são apresentadas. Nesse caso aí nós temos que olhar cada uma das alternativas e voltar à tabela e verificar. Então, alternativa A. O valor total gasto com caixa de papelão foi de R$ 1,50. Bom, observando a tabela, nós temos que o valor unitário e o valor total. Foram compradas 100 unidades de caixa de papelão. O valor unitário de R$ 1,50, não o valor total. Então, o valor total gasto em caixa de papelão foi de 150 e não 1,50. Então, não é a primeira alternativa, não é a A. A segunda opção fala que essa empresa gastou menos com chave de fenda do que com alicate de bico. Vamos lá, precisamos saber então quanto a empresa gastou com chave de fenda. A chave de fenda está aqui, ó, é o item 11. Né? Foram 45 peças a R$ 2,30 cada uma. Temos então, multiplicando esses valores, R$ 103,50. Com alicate de bico foram 5 peças. Aqui é R$ 11,60 cada um. Então, multiplicando esses dois valores, temos 58. Então, a empresa gastou menos com chave de fenda do que com alicate? Não, gastou mais. Não é então essa alternativa. O item C fala que a empresa gastou menos de R$ 2.000 com HD. Então, vamos lá, HD está aqui no item 13, vamos descobrir quanto foi gasto com HD. Foram 10 peças de R$ 230,20 cada uma. Então, multiplicando esses valores, nós temos que a empresa gastou R$ 2.302 com HD. Então, não foi menos de 2.000, logo também é o item que está incorreto, não é esse para marcar. No item D, fala que o valor total gasto com caixa de papelão foi 1/4 do valor gasto em toner. Então, caixa de papelão, nós já tínhamos calculado anteriormente, foram R$ 150. E toner, foram 2 caixas de R$ 300 cada uma, R$ 600. Então, 150 é 4 vezes menor que 600. Então, essa é a alternativa correta. Tá? O total gasto no caixa de papelão foi 1/4 do valor gasto em toner. Só para confirmarmos, vamos verificar também o item F. O valor gasto com placa de vídeo foi superior ao valor gasto em memória 1 GB. Então, placa de vídeo, foram 3 peças de R$ 180 cada uma.
Total gasto, 540. Em memória, temos aqui, no item 12, foram 30 peças a R$ 45,00 cada uma. Então, multiplicando, R$ 1.350. O valor gasto em placa de vídeo, então, foi inferior ao gasto em memória. É uma alternativa que também está incorreta. Então, confere, o nosso resultado é a letra D, que fala sobre caixa de papelão e toner. Vamos à nona questão. A tabela a seguir mostra o número de cabeças de espécies da avicultura brasileira em 1992, segundo o IBGE. E aí pede a classificação dessa série estatística. Bom, o que importa que olharmos é o que está sendo classificado. Nesse caso, o que está sendo considerado aqui é a avicultura brasileira, né? Não é uma série geográfica, não estamos falando de local, não é uma série temporal, não estamos falando de tempo, mas sim de espécies. O que torna, então, essa aí uma série específica. Letra C. Vamos a outra questão parecida, né? A tabela a seguir, que é a 10ª questão. A tabela a seguir mostra a quantidade de vacinas contra a poliomielite aplicadas em 1993, segundo o Ministério da Saúde. Esta série pode ser classificada como? Estamos tratando aqui, então, de regiões, né? O que leva à classificação imediata dessa como uma série geográfica. Agora vamos a algumas questões sobre gráficos. A 11ª questão. Um gráfico relaciona a frequência simples com a estatura dos 40 alunos do curso técnico de segurança do trabalho pesquisada pelo Colégio A. Então nós temos aqui no eixo horizontal, usando a nossa legenda, os intervalos de classe de cada uma das alturas encontradas. E no eixo vertical, temos o número de alunos em cada uma das classes, né? E aí se pede a associar entre alguns dados que podemos informar no gráfico e os valores deles. Então vamos analisar cada um. Primeiro, quantidade de alunos com a maior estatura. Nesse caso, nós olhamos o eixo horizontal, procuramos pela legenda aqueles valores que dão a maior estatura, né, que é a 6ª classe, são alunos de 1,70 a 1,74 centímetros, e buscamos aqui, então, onde estão representados estes alunos, né, a quantidade dessa classe, né. Olhando o tamanho desse gráfico aqui, de colunas, nós vemos que sua altura equivale a 3. Tá? Então, quantidade de alunos com a maior estatura, 3 alunos. Então, vamos ao segundo item aqui, para fazermos a relação. A faixa de estatura da maioria dos alunos. Então, observando o gráfico, nós vemos que a grande maioria dos alunos ele está nesse patamar, né? Que é exatamente esta classe. O gráfico é bom porque mostra muito claramente essa posição, né? E aí está perguntando a faixa de estatura. A faixa de estatura é a 3, olhando a nossa legenda, tá lá, de 1,58 a 1,62, 1,62 m. O terceiro item pergunta se pode se estimar que algum aluno possui altura de 1,74. Bem, nós temos a tabela com o resultado de cada um dos alunos. Nós temos uma legenda que mostra os intervalos de classe. Quando a gente já tem esses valores, a gente não consegue estimar quantos alunos assumiram qual desses valores dentro dessas faixas. Nós sabemos que os alunos que eventualmente tiveram marcados a altura de 1,74 estão nessa faixa 6. Mas nós não sabemos quantos são ou se realmente houve algum. Tá? Então não se pode estimar. O quarto item fala da quantidade de alunos com a estatura 1,62 a 1,66. Vamos lá na legenda. Esse aqui é o item 4. Então é este aqui. E aí nós buscamos a quantidade deles. Aqui está. 8 alunos. Então, como resultado das associações, ficou 2, 1, 3 e 4. A 12ª questão, também sobre gráficos, mostra um gráfico
e pede que a gente marque a análise correta das informações que são apresentadas. Então vamos dar uma olhada primeiro no gráfico. Ele mostra o número de filmes locados de acordo com os meses. Então aqui estão marcados os meses, de janeiro a junho, e o número de filmes locados em uma escala. O gráfico ele mostra o início, uma queda, novamente uma queda, uma subida, no último mês uma queda de novo. Vamos às opções. Na opção A, houve aumento no número de filmes locados no mês de maio para o mês de junho. Então o mês de maio está aqui, o mês de junho está aqui. Não houve um aumento, mas sim uma diminuição. Então não é a alternativa correta. Alternativa B. Somando o número de filmes locados de março até maio, obtém-se aproximadamente 300 filmes. Então, vamos pegar os valores de março, de abril e de maio, que são 100, 150 e 250. A soma deles dá 500 e não 300, como fala o item. Então o item também está incorreto. O item C fala que a redução do número de filmes locados do mês de fevereiro para o mês de março foi superior a 50. Então em fevereiro nós temos aqui entre 200 e 250 filmes locados. Em março, 100. Então a diferença entre eles, cerca de 225 menos 100, é de 125 filmes, locações. E é superior a 50. Então, essa, por enquanto, é a única alternativa correta. Vamos, é claro, validar também a última para então marcarmos esta. A alternativa D fala que maio foi o mês que mais filmes foram locados no primeiro semestre. Não, não é verdade, porque o item mais alto, de escala mais alta entre o eixo vertical é o de janeiro, e não maio. Então, com isso, temos a resposta certa ao item C. Vamos agora a algumas questões sobre medidas de dispersão. A 13ª questão. Um grupo de alunos é submetido a uma avaliação e foram obtidas as seguintes notas: 3, 4, 5, 6 e 7. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o desvio padrão desse grupo. Bom, essa é uma questão mais completa. O primeiro passo separarmos os dados. Então, 3, 4, 5, 6 e 7. A partir daí, nós calculamos a média aritmética desse grupo. Vai ser a soma de todos os valores dividido pela quantidade de itens. São 5 itens. Então, temos o numerador 25 dividido por 5, a média é 5. Depois nós achamos a diferença entre os valores que temos na nossa amostra em relação à média. Então, 3 menos 5, menos 2. 4 menos 5, menos 1. 5 menos 5, 0. 6 menos 5, 1. 7 menos 5, igual a 2. Depois elevamos ao quadrado cada um desses valores. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 1. Depois ainda temos 1 e 4. Então, a partir desses valores, as diferenças elevadas ao quadrado, nós podemos calcular a média. A média desses valores vai nos dar a variância. Então, a média entre variância, que é esse 2, a média entre 4, 1, 0, 1 e 4. São 5 itens. Então, temos 10 dividido por 5, que é igual a 2. Essa é a variância. Só que a questão não pergunta isso, ela pergunta o desvio padrão. Só que para chegarmos ao desvio padrão, nós precisamos da variância. Então, nós temos para essa questão que a variância é igual a 2, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, que é 2. A raiz quadrada de 2 é igual a 1,41. Então, esse é o desvio padrão.
A próxima questão é uma questão conceitual. É a 14ª questão. Em uma distribuição cujos valores são iguais, o valor do desvio padrão é 1, 0, negativo, 0,5 ou 0,25. O desvio padrão mostra o quanto os resultados estão distantes de um ponto central. Se todos os valores são iguais, essa distância não existe, ela é zero, né? Então, nesse caso aí, é o item B. Então vamos à última questão, a 15ª. Uma distribuição apresenta as seguintes estatísticas. Temos S, que é igual a 2,1. Essa também é a nomenclatura usada para desvio padrão, tá? E o coeficiente de variação, que é igual a 3%, ou 0,03. Ela pede a média da distribuição, né? Sabemos que o coeficiente de variação ele é dado pela fórmula do desvio padrão pela média. Desses valores aí, nós temos o coeficiente de variação e o desvio padrão. Precisamos encontrar a média. Rearrumando essa equação, nós podemos dizer que, passando para o outro lado da equação, que a média vai ser igual ao desvio padrão dividido pelo coeficiente de variação. Que é, então, 2,1 dividido por 0,03. O valor da média, então, vai ser, fazendo essa conta, 70. Entre as nossas opções é a letra E. Então, essas foram algumas questões de todo o conteúdo que foi aplicado nessas semanas de estudo. E espero que a prática tenha servido para fixar melhor esse conteúdo.